Bom dia, gente boa! Feliz sexta-feira para vocês. Estamos nós aqui mais um dia, esse dia que é o dia 20 do nosso devocional. Estamos na finaleira, gente. É hoje e amanhã. E aí, domingo, nós já celebramos o domingo do compromisso. Vai ser bom demais. Já temos alguns compromissos entrando, algumas pessoas já procurando, já dando o pontapé inicial aí. Eu creio que vai ser um romper de Deus na nossa igreja. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas e que você vai poder testemunhar algumas coisas daquilo que Deus está fazendo. E eu espero, gente, até vou abrir aqui, já que é sexta-feira, o último dia que a gente vai estar fazendo esse devocional juntos, né? Vou abrir meu coração aqui com vocês, uma conversa que eu tive hoje com alguém da nossa igreja que já passou por esse processo e que foi curada assim de algumas percepções que ela tinha com relação a dinheiro e igreja, né? E a minha conversa foi: eu espero que muita gente possa se engajar nesse processo, ver que nessa conversa nós estamos todos juntos, é uma família da fé mesmo, cada um fazendo a sua parte, né? Numa família, não importa quem você é quando tem que lavar a louça, né, cara? Se você é o pai de família, mãe de família, se você tem duplo PhD, se você é um bilionário, se você é um desempregado, né? Se tem que lavar a louça, tem que lavar a louça. E a gente lava a louça porque numa família não tem ranking e nem escalão. Não importa, né, a sua posição socioeconômica. Na família, cada um faz aquilo que precisa ser feito, cada um faz a sua parte e todo mundo é beneficiado. E a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, olha, eu espero que muita gente seja curada de talvez traumas ou percepções que tem com relação a dinheiro e igreja, né? Infelizmente tem muito escândalo, tem muita coisa louca por aí. E a gente fica meio que gato escaldado, com o pé atrás, né, com dinheiro e com igreja. Eu espero que essa experiência seja sobrenatural e curadora para muita gente que vai ver todo mundo fazendo a sua parte e a junção disso tudo realizando o que a gente nunca conseguiria fazer sozinho e que ao passar embaixo do galpão novo para chegar no templo, porque logo, logo isso vai ser realidade, você vai ter que passar por baixo do prédio, né, para poder chegar na parte nova, na parte atual do prédio, que você possa ver que, de fato, a gente não está aqui para fazer nada a não ser construir um espaço para nós, para o nosso uso, para o nosso benefício, né? É a gente fazendo junto aquilo que precisa ser feito e que você possa perceber que para nós o dinheiro é só uma ferramenta para a gente realizar os sonhos de Deus e a gente alcançar pessoas. Nosso alvo é pessoas, né? O prédio é somente uma ferramenta. Então, eu oro para que esse processo seja curador para muita gente que talvez está com o pé atrás, muita gente que talvez nunca tomou um passo de fé, como que nós estamos incentivando você a fazer, né? De você contribuir, você ouvir a voz de Deus, que esse processo seja um processo transformador em você e que você possa, como muitos que já fazem parte da PIB, possa perceber como Deus opera, como Deus trabalha no meio de tudo isso e você possa ser curado nesse sentido. Dizer, cara, eu fui, eu participei e um monte de gente participou também, a gente conquistou, a gente conseguiu e tá lindo, e tá maravilhoso e de repente já tá pequeno, né? E, cara, glória a Deus por isso, vamos para cima, vamos, né? Vamos continuar crescendo e aprendendo e fazendo a vontade de Deus. Então, essa é a minha oração, que seja um tempo de bênção, de cura, de desafios e de passos de fé dado para você, porque Deus não está atrás de prédios. Prédios são as ferramentas que a gente precisa para alcançar pessoas. Deus está atrás da minha e da sua transformação. E a transformação vem através de passos de fé, a transformação vem através de uma cura, talvez de um medo que você tem com relação à igreja e dinheiro, e você vê que na PIB a gente simplesmente está buscando fazer juntos aquilo que Deus, né, sermos bons mordomos daquilo que Deus nos confiou e usarmos isso, revertermos isso para alcançar pessoas. É a parábola dos talentos que nós lemos juntos lá no dia 23 de março, quando eu lancei a campanha, né? O dono dos talentos deixou um talento e o papel dos servos, que somos eu e você, é multiplicar aquilo que Deus nos deu. E é isso que a gente quer fazer com o nosso campus Nereu. Quero ler contigo hoje o nosso texto. Vai aparecer para você aqui na tela junto comigo. Olha só,
o que diz o nosso texto de hoje. Versículo 9 de Ageu, capítulo 2, é o nosso versículo de hoje, diz assim: E a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Só para você entender um pouquinho do contexto que estava acontecendo, o templo original havia sido destruído, tá? O templo que Salomão construiu havia sido destruído pelos babilônicos, que levaram o povo de Israel cativo. Eles foram para o cativeiro, ficaram lá 70 anos do cativeiro, voltaram, estavam reconstruindo o templo, ok? E a promessa de Deus para eles é que a glória, mesmo que o templo de Salomão tinha sido destruído e tal, não era a mesma coisa, porque eles estavam com dificuldades nessa época, mas Deus diz, cara, a glória desse templo vai ser maior. E olha que interessante que Deus coloca o foco deles não no tamanho do templo, nem na beleza do templo, porque lembra que em Salomão eles estavam vivendo uma das épocas mais prósperas da nação de Israel. Então o templo ficou lindo, ficou, cara, coberto de ouro e coisa, era a coisa mais linda do mundo, porque a nação estava numa época de prosperidade tremenda quando Salomão construiu o templo, tá? Só Davi, cara, pai de Salomão, doou, eu não lembro, mas é assim, milhares de quilos de ouro e de prata e de coisa. Então, assim, uma loucura. Nessa época agora, em Ageu, eles estão voltando do cativeiro, eles estão passando por um momento de dificuldade como nação. Eles estão, na verdade, reconstruindo a sua nação. E Deus aqui tira os olhos deles do tamanho e da beleza do templo. Cara, não olha para o templo de Salomão, que vai ser a grandeza dele, a beleza dele, quantos quilos de ouro tinha. Olha para a minha glória, porque o templo talvez não seja tão grande, nem tão belo quanto o de Salomão. Mas a glória minha vai ser maior do que a que estava no primeiro. Ou seja, é sobre a presença de Deus e não sobre a beleza de um prédio. Agora, com isso em mente, quero levar você para a continuação da nossa leitura. Olha só o que diz o seu devocional aí. A nossa maior busca deve sempre ser a presença e a glória de Deus. Quando Deus sugeriu a Moisés que ele daria a terra prometida ao seu povo, mas ele não iria com eles pelo caminho, Moisés respondeu: se não fores conosco, não nos envie. Está lá em Êxodo 33, versículo 15. Olha que interessante, isso voltando agora lá para o comecinho da história da Bíblia. Tem um momento que Deus se frustra com o povo de Israel e fala, cara, eu não aguento mais essa turma, vocês vão ganhar a terra prometida, eu vou dar ela para vocês vão lá, vocês vão conquistar ela, vocês vão viver em cidades, vocês vão ser prósperos e tal, mas eu não vou com vocês. E Moisés falou para Deus, cara, se o senhor não for, nós não queremos ir. Por quê? O que Moisés estava falando? Entre outras coisas, nós não queremos só a tua bênção, nós queremos a tua presença. Porque Deus falou, vocês vão ganhar a terra prometida, vocês vão ganhar a terra prometida que mana leite e mel, com cidade construída, vocês vão ser prósperos, eu vou dar para vocês aquilo que eu prometi, eu só não vou junto. Vocês vão ter a promessa, mas não vão ter a presença. E Moisés diz, cara, nós não queremos a promessa sem a presença. Nós não queremos a bênção das coisas materiais sem a presença de Deus. E exatamente isso que Ageu também está apontando. Ageu está apontando, cara, não é sobre um prédio, não é sobre uma coisa material, é sobre a presença de Deus. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso alvo. É sobre isso no final das contas. O prédio, como a gente tem falado, é só uma ferramenta. O que nós queremos é a presença e o agir e a glória de Deus. Olha comigo a continuação aqui do nosso texto. Da mesma forma, não queremos somente um prédio, mas a glória de Deus. E a nossa necessidade é de uma casa nova, nesse caso de uma casa maior, né, da ampliação do nosso prédio, mas a nossa busca deve ser sempre pela presença de Deus. É isso que nós estamos atrás. O Senhor dos Exércitos diz que ele estabelecerá a paz. Sabe o que isso significa? Após a batalha, haverá vitória. A vitória da PIB é a vitória do Reino de Deus em São Francisco do Sul. E você faz parte disso. Queridos, o nosso alvo é que a glória de Deus continue sendo manifesta através das nossas vidas. O nosso alvo é para que o nosso campus seja um campus para abençoar a nossa cidade.
Nosso alvo é para que a gente possa receber cada vez mais pessoas, como eu falei no domingo, né? O prédio hoje comporta a quantia de pessoas que estão vindo na PIB. No domingo à noite está bem cheio, mas comporta ainda, comporta. A gente poderia, então, trancar as portas e dizer, gente, deu, valeu, não precisa construir mais nada. Coube eu e coube você, está tudo certo. Mas nós entendemos que Deus nos colocou aqui para nós alcançarmos pessoas. Nós entendemos que Deus nos deu o Campus Nereu, com todo o seu tamanho de quase 15 mil metros quadrados, não só para fazer um culto para a gente, mas para a gente abençoar a nossa cidade, para a gente alcançar a nossa cidade, para a gente expandir o ministério ali, e a gente está sempre crescendo e podendo receber mais pessoas. Então, esse é o nosso alvo, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Nós não estamos atrás de prédios, nós estamos atrás de pessoas, atrás do propósito de Deus para nós, e é a respeito disso que nós estamos falando. Falou ali, né? Nesse lugar estabelecerei a minha paz. Lá atrás, quando nós compramos o Campus Nereu, foi uma luta, mas Deus nos deu a vitória. Nós estamos diante de mais uma luta, mais um desafio financeiro para a gente poder construir, e eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Mais uma vez, eu tenho orado para que a gente não somente arrecade o valor, né? Os compromissos entrem não somente para o valor que a gente está buscando levantar, mas que ultrapasse o valor, e que isso seja para a glória de Deus, para demonstrar, né, um povo comprometido com Deus, que está buscando a Deus, que está entendendo o seu propósito nessa cidade. E o nosso desejo é que o nosso campus seja um lugar de transformação, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de encontros com Jesus, como tem acontecido a quase todos os domingos. Então, para isso, nós vamos orar juntos hoje. Vou colocar aqui para a gente poder ler juntos. Nós vamos orar pela liberação de alvarás junto à prefeitura, tá? Nós não submetemos ainda os alvarás, ok? Nós estamos finalizando ainda alguns detalhes, alguns orçamentos e tal. Então, não enviamos ainda os alvarás para a prefeitura, tá? Então, não fique preocupado de que o alvará está lá e está travado. Não está. Não chegou na prefeitura ainda, tá? Mas, para que quando isso acontecer, toda a parte documental possa fluir de forma rápida, de forma estratégica, né? Para que a gente possa não ter nenhum entrave burocrático para a gente poder começar a nossa construção, tá? Para isso serve também uma oração com relação ao Parque da Paz e toda a parte que a gente precisa fazer nesse sentido também. Tem bastante processo, bastante passos para serem dados, então nós vamos orar também para que não haja nenhum entrave burocrático nesse sentido e que a gente possa ver o nosso campus sendo transformado nesse ano, né? Sendo expandido nesse ano, e pessoas sendo beneficiadas através do meu e do seu sacrifício. E quero incentivar você a amanhã, você ler o último devocional, o dia 21, leia ele amanhã e venha preparado no domingo para a gente ouvir uma palavra, para a gente celebrar o nosso tempo de louvor. Vai ser um culto normal, mas ao final do culto, então, você traz o seu compromisso até o palco e nós temos também uma lembrança, um memorial que nós queremos dar para você, né, da nossa participação, da gente ter feito parte desse projeto, para que você possa lembrar que você fez parte disso e que aquilo que parecia um valor tão grande, né, quando cada um fez a sua parte, nós conseguimos alcançar. Então eu aguardo vocês no domingo. Mas vamos orar por isso, por esses dois motivos, né? Vamos colocar tudo junto, Parque da Paz, tudo que precisa, né? Podemos colocar a escola aqui, podemos colocar o prédio aqui, né, para que toda a parte documental flua e não seja fator impeditivo para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações nesse tempo. Esses últimos dias, essas últimas semanas de estudo, de preparo, têm sido semanas especiais, semanas em que nós temos sido desafiados, temos sido encorajados, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja protegendo o coração de cada um dos meus irmãos hoje, Pai, guardando o seu coração contra qualquer ataque do inimigo, Deus, nesses últimos dias. E, Pai, eu oro para que nós possamos ver o sobrenatural acontecendo, Deus, através dessa campanha. Oramos pela liberação de alvarás, seja para a escola, seja para a construção, seja para o Parque da Paz, que em tudo, Deus, possa ser
toda a documentação possa fluir e que não haja, Deus, impeditivo burocrático, jurídico ou documental para aquilo que nós estamos como igreja orando e buscando no Senhor, Pai. Peço tua bênção, Pai, sobre o final de semana dos meus irmãos, Pai, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente e seu coração. E oramos, Deus, para que domingo seja algo extremamente especial e memorável como família da fé. Esse novo passo que nós estamos dando e que nós possamos celebrar juntos esse ano tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nós e através de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. A gente se vê no domingo, se Deus quiser, para um tempo especial de união e de celebração. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.